Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte, o texto, a palavra do Senhor: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Observe bem, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos irmãos, Paulo ele escreve essa carta à igreja da Galácia. A Galácia era uma região ali da atual Turquia. E ele vai escrever essa carta para tratar de algumas coisas que a igreja da Galácia, os Gálatas, portanto, estavam vivendo de maneira equivocada. Tanto que ele vai dizer que eles estavam fugindo, saindo, pegando um atalho daquele evangelho que eles foram ensinados. Ou seja, eles estavam seguindo, ou vivendo, ou caminhando rumo a um evangelho que não era o evangelho ensinado por Cristo Jesus. E Paulo ele começa essa carta, se você observar lá no capítulo 1, saudando a igreja. Aí já no versículo 6 ele começa a tratar da inconstância dos Gálatas, quando ele chega e diz o seguinte, olha, verso 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aí vem aquela famosa frase, né? Ó, se eu, ou um apóstolo, ou até mesmo um anjo desse do céu e pregue um outro evangelho além desse que vocês já receberam, aí ele diz, seja anátema, seja amaldiçoado, porque o evangelho de Jesus não muda, ele é um só. Se alguém vem e prega um evangelho diferente do que de Jesus, esse evangelho não é de Cristo. E em que consistia essa diferença desse evangelho? Qual é a diferença desse evangelho que os Gálatas estavam abraçando em detrimento daqueles que eles receberam de Cristo Jesus através dos apóstolos? Esse evangelho é um evangelho legalista. Se você ler a carta, Paulo vai tratar muito a questão da lei. Eles estavam abraçando um evangelho ligado aos judaizantes. Os judaizantes eram um grupo de judeus que haviam se convertido a Cristo, mas eles estavam espalhando pelas igrejas gentílicas que o crente não judeu deveria crer em Jesus para ser salvo, mas para ser salvo ele deveria também guardar a lei de Moisés. Ou seja, ele deveria praticar a lei para poder receber a salvação. Então eles faziam com que a salvação oferecida por Cristo deixasse de ser uma salvação pela graça. Eu não vou dizer que se tornasse uma salvação puramente por obras, mas eles faziam uma mescla, uma mistura. Já viu aquele bolinho mesclado? As irmãs já fizeram aquele bolinho mesclado em casa? Né? Um pouquinho de baunilha, né? Um pouquinho de chocolate, você corta e fica aquela mesclinha, certo? Então eles estavam querendo fazer essa mesclinha. Olha, você é salvo pela graça, mas também pelas obras. Tem que ter os dois, certo? Só graça não salva. Então você tem que também ter obras para ser salvo. Esse evangelho que eles estavam acreditando é um evangelho equivocado. Porque a Escritura vai nos provar que as obras não são para ser salvos. Se você faz boa obra para ser salvo, você não conhece o evangelho, a verdade é essa. Nós devemos praticar boas obras, irmãos e irmãs, porque nós somos salvos. Um salvo, guarde isso, alguém que foi salvo, ele vai ter o desejo de praticar boas obras. Um salvo, ele vai amar pessoas. Um salvo, ele vai desejar amar pessoas, cuidar de pessoas, porque é uma consequência daquele que recebeu a Cristo. Você vai entender por que através desse verso. Então o que acontece, meus irmãos? Discorrendo disso, Paulo depois vai falar, né, sobre o trabalho, o ministério dele. Aí ele vem agora no capítulo 2, a partir do verso 11, falando sobre a questão da justificação pela fé e essa inconstância daqueles que estavam querendo viver a lei também para ser salvo. E é aqui nessa passagem que Paulo, ele vai dizer que repreendeu a Pedro, né? Você deve lembrar. Ele vai dizer que quando ele se encontrou com Pedro, ele estava, é o verso 11, né? Ele diz, ó, quando porém, capítulo 2, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que é que Paulo está querendo dizer? Resistir está sendo o seguinte: eu afrontei Pedro, cara a cara, chamei Pedro na cara, disse assim, ó Pedro, você está errado. Por quê? Aí Paulo vai explicar. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, provavelmente de Jerusalém, esse Tiago aqui tudo indica que já era o irmão do Senhor, se tornara pastor da igreja de Jerusalém,
comia Pedro com os gentios. Quando, porém, chegaram, quem foi que chegou? Os judeus da igreja de Jerusalém, talvez a pedido de Tiago, tá certo? Onde, em Antioquia. Aí Pedro fez o quê? Deixou de comer com os gentios e começou a sentar e comer apenas com os judeus. Aí Paulo diz, olha só, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ele se afastou, não foi por uma questão de amizade, não, porque ele era mais amigo dos judeus. Ele se afastou porque estava temendo que os judeus falassem alguma coisa. Aí vem Paulo e diz, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Meus irmãos, aí Paulo diz, olha, Barnabé, que foi um grande pregador da palavra, se você puder chegar depois sobre a vida dele, até Barnabé começou a se deixar, ser levado por esse falso evangelho. Barnabé, um homem de Deus, um pregador do evangelho, começou a também seguir por esse caminho. Aí Paulo vem disso, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas é Pedro, tá certo? Na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele está falando, repreendi Pedro. Interessante aqui, só um ensinamento para nós, que Pedro não fica com raiva de Paulo, né? E depois, quando Pedro escreve a sua carta, ele chama Paulo de nosso amado irmão Paulo. Só uma palavrinha aqui rapidinho, deixa eu fugir um pouquinho do assunto. Às vezes tem irmão que acha ruim quando a gente repreende. Chama a pessoa e fala, irmão, isso aqui está errado. Irmão, esse caminho que o irmão está seguindo não está correto. Abandone isso, deixe. Aí tem irmão que fica com raiva, amargurado, aí chega ao ponto de dizer, não vou mais para a igreja. Pedro não fez isso, porque Pedro podia ter feito, né? Quem é você, Paulo? Você viu Jesus uma vez só, eu convivi com ele. Ele podia ter dito, né? 3 anos e meio andei com ele. Mas não. Tudo indica que Pedro, ele aceitou a repreensão, ao ponto que na sua carta ele fala, nosso amado irmão Paulo. Meus irmãos, mas voltando aqui, Paulo tem isso em mente. Então ele vem falando, olha, vocês devem seguir o evangelho de Cristo, e não essas práticas de lei. Porque a lei não pode nos salvar. Por que a lei não pode nos salvar? Porque a lei vai revelar as obras. Que obras? As obras más que fazemos. Aí Paulo ele vem discorrendo sobre isso. Aí só para a gente poder contextualizar, para chegar no verso 20. Aí Paulo diz o seguinte, olha só, verso 16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí ele continua. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está dizendo o seguinte, se a salvação é pela graça por meio da fé, logo, o princípio da salvação se constitui uma nova vida. Aquele que um dia recebeu Jesus, através do seu sacrifício, nasceu de novo. Não foi isso que ele falou para Nicodemos, no capítulo 3 de João? Nicodemos, necessário puser, quem lembra do resto da frase? Nascer de novo. O crente, quando ele entrega a vida a Cristo, a ideia é que ele morreu, não é isso, do mundo, e nasceu para Cristo. Eu ouvi uma pregação do pastor sobre isso, e eu achei muito interessante quando ele cita um exemplo, ele falando, tem uma série aí, né, o Walking Dead, né, os mortos-vivos, né, mortos-vivos. Aí ele usou o exemplo seguinte, o que Paulo está dizendo é o contrário, ele está falando de vivos mortos, porque nós estamos vivos em Cristo, mas mortos para o mundo. Você está entendendo? Aí Paulo está dizendo o seguinte, agora se um dia eu nasci de novo, através desse alto preço que Jesus pagou da cruz, pela graça, por meio da fé, e volta a edificar aquilo que destruí, o que foi que destruí? A vida passada, o velho homem. Eu me constituo agora transgressor, ou seja, na verdade eu não sou salvo, eu sou um pecador digno do inferno, sou um transgredor, porque eu estou transgredindo não só a lei, mas também estou transgredindo a graça que recebi. Ou seja, se uma vez pode ser bem claro, se eu era um cachaceiro, que vivia cambaleando pela rua, gastando o dinheiro que tinha, batendo na mulher e no filho em casa, me converti e abandonei, se eu agora digo que sou crente e eu volto, como a gente falou hoje pela manhã, não foi, mano, a porca lavada que voltou à lama, ou o cachorro que voltou a comer o vômito, eu volto,
Na verdade eu não sou um salvo, mas eu sou um transgressor, porque eu estou edificando aquilo que destruí. Aí, diante disso, Paulo continua: porque eu, verso 19, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu olhei a lei, e a lei me mostrou quem eu sou, o pecador, eu vi que pela lei eu não poderia ser salvo, mas eu me encontrei com a graça, e essa graça me salvou. Então, eu morri para o mundo, ou seja, morri para essa lei, como? Em Cristo. Você vai entender daqui a pouco isso, para que eu pudesse então viver para Deus. Aí vem a famosa frase de Paulo: estou crucificado com Cristo. Você percebeu que Paulo não está falando eu fui crucificado? Não está no passado, está no presente. Estou é aqui agora, não é isso? Eu falo assim: ó, eu estou na igreja. Não estou dizendo que ontem eu estava, nem que amanhã eu vou estar. Estou dizendo que agora, nesse exato momento, eu estou na igreja. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou vivendo crucificado com Cristo. Eu estou vivendo essa morte de Cristo. Como, Paulo? Que coisa é essa? Como assim viver a morte de Cristo? Verso 20: logo, já não sou eu quem vive. Espera aí, então se eu estou crucificado, ou seja, se o crente tem que estar crucificado com Cristo, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: significa que esse crente não é mais ele o que vive, mas Cristo vive no crente, em mim. Você percebe aqui? Paulo está dizendo o seguinte: um cristão ele tem que passar pela experiência da morte. Não estou falando da morte física, mas eu estou falando dessa morte para o pecado, para o mundo. Nós temos que ver uma coisa: nós temos que morrer. O velho homem tem que morrer. O homem pecador, mau, que deseja tudo aquilo que não glorifica a Deus, deve morrer. Nós devemos estar voltados para a cruz. Você entende agora porque Paulo vai dizer lá em Coríntios que a mensagem da cruz é o poder de Deus? Há um louvor antigo que diz isso, né? Quero estar ao pé da cruz, de onde jorra a rica fonte. Nós temos que estar na cruz, como o louvor que nós cantamos, acho que foi ontem aqui, né? E ao olhar para a cruz, nós temos que olhar para ela, estar aos pés dela, no sentido de ficar com Cristo. Eu preciso entender que quando Cristo morreu naquela cruz, se eu quiser ser salvo, eu preciso morrer junto com Ele. Porque Cristo, meus irmãos, Ele fez o quê? Ele se entregou. Eu pergunto aos irmãos: Jesus poderia não ter ido à cruz? Ter escolhido não ir para a cruz? Poderia, mas Ele escolheu ir até o fim. Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de quem? Do Pai. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho que abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É aquela máxima: o que Jesus faria em meu lugar? Diante disso, nós estamos aqui hoje para participar da mesa do Senhor, da ceia. A ceia, ela vai nos lembrar, quando nós pegamos o pão, o vinho, que nós somos corpo de Cristo, participamos do corpo e nós somos um, cujo Cristo é o cabeça desse corpo. Portanto, o comandante da igreja deve ser quem? Jesus Cristo. E quem deve ser o comandante dos membros do corpo de Cristo? Quem é que manda na minha mão? Quem é que conduz a minha mão? É meu cérebro, minha cabeça. Então quem tem que conduzir a vida do crente também deve ser quem? Cristo. A pergunta que você deve fazer essa noite, meu irmão, minha irmã, é você quem vive ou Cristo está vivendo em você? Quem está vivendo no seu trabalho? É Cristo ou você? Quem está vivendo no seu casamento? É Cristo ou você? Na sua vida familiar, sua vida espiritual. Meus irmãos, nós temos que seguir, como o louvor diz, os passos de Jesus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Cristo deve viver em nós em todas as áreas. Como é que Cristo agiria na educação dos filhos? Como é que Cristo agiria como marido? Eu tenho que olhar para isso, para poder aplicar na minha vida. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque se nós vivermos, eu pergunto, se for eu que venho viver a minha vida, logo eu não vou chegar no céu.
Porque a ideia aqui é o que Jesus ensinou. Se eu vivo, me conduzindo, guiando-me a mim mesmo, eu estou procurando ganhar a minha vida aqui. Mas Jesus disse que aquele que ganha a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida aqui, ou seja, não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Cristo, faz o quê? Achá-la-á. Porque Cristo tem em mente não essa vida. Porque, irmãos, todo mundo aqui se pergunta: você tem sonhos? Você tem desejos? Eu tenho certeza que todos nós responderíamos: temos. A irmã Jéssica, eu tenho certeza que o sonho dela agora é que chegue logo os 9 meses e que, é como é o nome da menina? Maria Giovanna, esteja logo no seu braço. É um sonho. Cada um aqui tem seu sonho, suas buscas. Mas se nós vivemos para essa vida, buscando Deus só para essa vida, Paulo diz que nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Porque essa vida é ligeira, irmão. Vamos reparar que está aqui por meio do ano, a gente está comemorando 8 anos. Está aqui mais 2 anos, foram 10 que a gente está aqui. A vida passa, ligeiro. Conversando com uma pessoa hoje, me falando: quanto tempo você está naquele emprego? Ele disse: 10 anos. Eu disse: mas já, rapaz? Ligeiro, passa rapidinho. Essa vida aqui, meus irmãos, Moisés disse que o melhor dela é a nossa juventude. E depois que a gente chega nos 70, ele fala o quê? O resto é só o quê? Enfado e cansaço. Eu acho que na vida de alguns você nem chega aos 70, né? Chega aos 50, 60, a gente já está cambaleando. Essa vida que vivemos aqui, irmãos, não é vida não. A vida que temos para viver é uma vida muito melhor. E só um pode dar essa vida. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é esse que pode nos dar essa vida eterna, essa vida, meus irmãos, maravilhosa, onde a Escritura diz que no lugar que Ele tem preparado para nós, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, mas haverá alegria, a paz, a vida eterna, porque o Senhor Deus estará habitando conosco. Nós o veremos face a face. Não só sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí Paulo dizia: esse viver que agora eu tenho na carne, a expressão tenho na carne aqui, é essa vida terrena. Esse viver que estou vivendo neste mundo ainda, eu vivo pela minha razão? Eu vivo pela minha vontade? Não, eu vivo pela fé. E fé em quem, irmãos? Lê o texto aí, por favor. Fé em quem? No Filho de Deus. Não é fé na Siló, igreja cristã. Sabe por que você não deve ter fé na Siló? Porque quando o esgoto estoura, a Siló não tem como ter culto. Não é fé no pastor. Porque se você tiver fé no pastor, se o pastor morrer amanhã, você não vem mais para a igreja. Não é fé no irmão que está do teu lado. É fé no Filho de Deus. Por que é fé no Filho de Deus? Porque o Filho de Deus vive e reina para todos sempre. As pessoas podem nos abandonar, meus irmãos, mas Jesus nunca nos abandona. Ele está conosco em todo momento. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está de braços abertos para nos receber. Nós temos que correr para Ele, correr para os seus braços. Como é que eu corro para Cristo? Em oração, da palavra, abrindo mão da minha vida para viver a vida que Deus tem para mim. Nós cantamos isso, né? Quando o louvor diz isso. E agora nós vivemos a vida de Deus. No que sentido? A vida que Deus quer que vivamos. Essa vida que eu agora vivo na carne, Paulo diz: eu vivo pela fé, fé no Filho de Deus. Não é fé na matéria, não é fé nas coisas, não é fé nas bênçãos, mas é a fé em Jesus. Fé no Filho de Deus, meus irmãos, aqui não é o que Paulo quer dizer assim, aqui não é fé nas bênçãos de Jesus. Às vezes nós vivemos na esperança de receber uma bênção, não é assim? Olha, como é que está a sua vida, irmão? Olha, pastor, eu estou passando um problema assim, mas eu tenho fé que Deus vai me abençoar. E a pessoa vem vivendo a vida dela esperando essa bênção. Paulo não está falando desse tipo de fé, fé numa bênção de Jesus. É fé em Jesus. Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a minha vida se completa não é das bênçãos de Jesus. Receber as bênçãos
é muito bom, não é? Se eu perguntar para você agora, olha, irmão, você queria receber uma bênção de Jesus agora na sua vida? Qual seria a nossa resposta? Sim, lógico. Mas nós temos que entender que maior do que a bênção de Jesus é a sua presença. É Ele. Eu quero lembrar você de uma passagem. Jovens amigos se juntaram para levar um amigo que era paralítico para ser curado por Jesus. Você lembra dessa história? Tinha muita gente no que o comentário pensava o seguinte: vamos subir em cima da casa, vamos destelhar a casa e vamos descer ele para ir lá na frente de Jesus. Aí Jesus não tem como curar. Quando eles estão descendo, aquele paralítico, você lembra o que Jesus falou para aquele homem? Teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal começou: não, você pode perdoar Deus, não sei o que e tal. Aí Jesus falou assim: você vê que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. E eu digo a ele: levanta, anda, toma a tua cama, teu leito. Você entendeu o que Jesus falou? Jesus está dizendo que perdão de pecados, irmão do carro, é muito melhor e maior do que fazer um paralítico andar. Era isso que ele está dizendo. Para você ver que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo: levanta. Jesus está dizendo que receber o perdão é muito melhor do que ser curado. Se receber o perdão, teria muito melhor do que ser curado, é melhor do que receber o emprego, do que receber o dinheiro. É bênção. Porque quem recebe o perdão, aquilo que Paulo escreveu em Romanos 5 se efetiva na sua vida. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebe o perdão, ele pode agora ser justificado e voltar a ter o quê? Intimidade com Deus. Aquilo que separava o homem agora, ele pode voltar para perto de Deus. Aí Paulo está dizendo isso: eu tenho fé nesse Jesus que completa a minha vida. Irmão, às vezes você sente angústia, saudade, seja lá o que for. Completa a sua vida com Jesus. Preencha a sua vida com Jesus. Tem um vazio na sua vida, esse vazio só vai ser preenchido com Jesus. Aí Paulo, diante disso, sabendo que Jesus é tudo para ele finaliza dizendo que ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí Paulo está querendo dizer o seguinte: a prova do amor de Cristo foi que ele se entregou naquela cruz por mim. Ele sofreu pagando o preço pelos meus pecados, ao ponto que o próprio Jesus falou, né? Diante do tamanho peso do pecado que ele estava pagando com seu sangue. Você lembra que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso por nós. Aquele momento foi angustiante para o Senhor, porque naquele momento há uma separação do filho para com o pai, porque naquele momento o pai está castigando no filho os nossos pecados. O filho não se torna pecador, não é isso, mas Jesus está pagando o preço do nosso pecado. Então o pai está derramando a sua justiça, a sua ira sobre o filho, para que essa ira seja retirada de você. Aí Paulo olha e diz o seguinte: olha, se ele fez isso por mim, é porque ele me amou. Agora, se é ele que vive em mim, não mais eu que vivo, se ele me amou assim, eu então tenho que fazer o que para com ele? Amá-lo também, ao ponto de me entregar por ele, não para ser salvo ou para salvá-lo, porque ele não precisa disso, mas é porque ele me salvou, porque ele me amou. E aqui eu quero finalizar. Meus irmãos, será que nós somos dispostos a entregar a nossa vida a Cristo de tal forma que, se for possível, entregar até mesmo a nossa vida? Paulo estava disposto, e assim foi, né? Você deve saber que a morte de Paulo foi um martírio, onde ele foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça em um julgamento na época do imperador Nero em Roma. Mas ele deixou bem claro: combati o bom combate. Meus irmãos, Paulo viveu a vida de Cristo. Paulo viveu a vida que Cristo tinha para ele. Se você quiser ser feliz, se você quiser chegar no céu, se você quiser ter paz para com Deus, se você quiser ter a tua vida completa, viva a vida de Cristo.
Finalizo dizendo a você que não adianta chegar aqui falando que Deus quer te abençoar, te curar e tal, se Cristo não for tudo para você. Cristo deve ser o Senhor. Cristo deve ser o Senhor em tudo. E faça a pergunta: isso que eu estou fazendo, Cristo faria? Conversei com um casal sexta-feira e eles me contaram uma experiência um pouco parecida com a que eu e Juliana vivemos. O médico aqui na cidade, se diz evangélico, foi fazer o parto dessa mulher via SUS, no São Vicente. Viu que ela não tinha passagem, mas ficou insistindo, ao ponto que viu que tinha que ser feita uma cesárea, e ela foi encaminhada para Maceió, para o Hospital Veredas, e lá fez o parto cesárea. Por causa da demora do trabalho dele, a criança ela começou a perder oxigênio, ela terminou engolindo fezes. Isso até acontece, né, com uma certa regularidade, e essa criança foi parar numa UTI. A palavra que foi dada a ela pelo médico da UTI do Hospital Veredas é que não saberia se o filho dela ia sobreviver por causa da demora, mas ele deixou bem claro: seu filho teve uma parte do cérebro comprometido. Eu conheci essa criancinha, ela tem 1 ano e 3 meses, Gabriel, um galeguinho sorridente. E a gente conversando e tal, e ela falou: olha, pastor, eu tive vontade, muita vontade de mover uma ação contra o Hospital São Vicente e mover uma ação contra o doutor fulano de tal. Mas depois que eu soube que ele era evangélico, embora que as atitudes que ele teve não foram atitudes de um cristão, eu coloquei isso nas mãos de Cristo. E eu creio que Cristo vai tratar com ele. E essa palavra daquela irmã me chamou a atenção, em cima do texto que nós meditamos aqui. Porque quantas vezes Cristo foi afrontado? Quantas vezes ele revidou? Se não sou eu mais que vivo, mas que Cristo vive em mim, muitas vezes nós seremos afrontados. Mas maior o que está conosco. Deus está na nossa causa e Ele vai cuidar de nós. Assim como Cristo venceu. Porque o diabo, a morte, podia ter achado que havia vencido. Mas na cruz Cristo derrotou e no terceiro dia ressuscitou. A morte não pôde conter. Assim como Ele venceu, aquele que seguiu os passos dele vai ser o quê? Não vai ser não, já é. Porque Paulo diz: nós somos o quê? Mais que vencedores. Não seremos, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Cristo seja tudo em nós. Que você ame mais a Jesus. Porque se estamos aqui, é por causa de Jesus. Amém, meus irmãos?